Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Resumo da Semana. Eu sou Vitor Drummond, jornalista e correspondente internacional aqui em Londres, direto para você. Bem, pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registra 1.473 mortes por coronavírus em 24 horas. É um novo recorde, o país já passa a Itália em número de mortos e já é o terceiro país no ranking, atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Só para comparação, nos últimos 7 dias, os americanos registraram 151.587 casos e no mesmo período foram 172.195 casos no Brasil. Os pesquisadores avaliam os riscos para a reabertura precoce do comércio em meio à pandemia, depois a gente vai falar mais um pouquinho disso, lá no Rio de Janeiro. Os estudos mostram que a curva de contágio no Brasil ainda avança e de forma muito acelerada e que é o único país que a partir do 50º dia de epidemia, depois de 50 dias, manteve a curva de aceleração da Covid-19. O total chega hoje, sexta-feira, dia 5 de junho, a 34.021 mortes. São 614.941 casos confirmados. Lembrando que estes são apenas os números oficiais, sem contar os subnotificados. E enquanto isso, no Palácio da Justiça, lá em Brasília, Bolsonaro veta o uso de 8 bilhões e 600 milhões de reais no combate ao coronavírus. Esse valor ele era remanescente de um fundo extinto por uma medida provisória. Ao analisar essa MP, parlamentares tinham aprovado o uso do dinheiro no combate à pandemia. Mas o presidente, que desafia a OMS, que não respeita o isolamento e o distanciamento social, que tem o Ministério da Saúde sem liderança e que forçou a demissão de outros 2 ministros da Saúde em plena pandemia, corta uma ajuda para municípios, que precisam manter o comércio fechado e que, na verdade, ninguém está respeitando cá entre nós. Com todo mundo que eu falo de Brasil, todo mundo fala, olha, está tudo aberto, o prefeito flexibilizou, as lojas voltaram a reabrir no ápice da pandemia. E um país com 13 milhões de desempregados que precisavam muito desse auxílio. São Paulo pode dobrar o número de casos de coronavírus em junho, diz o governo. Hoje o estado de São Paulo tem 8.500 mortes e 129.200 casos de coronavírus. Em todo o estado, a expectativa é de que em junho os casos saltem para 265 mil. Educafro pede ao MPF abertura de ação penal por racismo contra o presidente da Fundação Palmares. Isso mesmo. O presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, é um negro, mas que em gravação divulgada na imprensa pelo jornal Estado de São Paulo, Sérgio Camargo, é sempre bom a gente repetir o nome, dessas pessoas, usa palavras pejorativas em relação a integrantes de religiões de matriz africana. O crime prevê pena de até 3 anos de reclusão. No áudio lá divulgado pelo Estadão, Camargo diz que não vai ter nenhum centavo para macumbeiro enquanto estiver à frente da entidade. Na mesma gravação, o presidente da Palmares chama negros de escória que abriga vagabundos. Ouça trechos desse áudio. Alguém que quer me prejudicar, invadir esse prédio aqui para me espancar, quem poderia ter feito isso? Invadindo com a ajuda de funcionários aqui, movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Essa escória maldita. Sérgio Camargo xingou Zumbi dos Palmares, símbolo da luta negra contra a escravidão, e disse ser contra a agenda da consciência negra. Não tenho que admirar Zumbi dos Palmares, que para mim era o filho da p*** que escravizava pretos. Não tenho que apoiar a dia da consciência negra. Aqui não vai ter zero, aqui vai ser zero da consciência negra. Impressionante, né? O cara é negro, lidera, preside um movimento, uma fundação de inclusão da causa negra, de empoderamento dos negros que sempre foram esquecidos, que sempre foram excluídos e que sofrem racismo todos os dias no Brasil, com 57% da população negra. E este mesmo negro que já se empoderou, que já tem um certo poder, que já ascendeu socialmente e economicamente, ele esquece dos ascendentes, ele esquece dos pares de matriz africana, que é a origem dele, inclusive, e comete esse tipo de atrocidade em plena... Na verdade, foi um pouco antes do caso do George Floyd, mas o áudio dele foi divulgado justamente agora, com todas essas ondas de protestos pelo mundo
contra o racismo. É muito triste, né, perceber que uma pessoa ela não consegue entender a necessidade de defender um povo que ele mesmo faz parte. Isso mostra o quão cruel esse Sérgio Camargo é e o quanto ainda precisa ser feito para combater o racismo no Brasil. O prefeito do Rio libera a volta às ruas de 14 mil camelôs, enquanto a maior parte do comércio segue fechada. A liberação do comércio ambulante não estava prevista na primeira fase de reabertura da cidade. Que primeira fase é essa, né? Que reabertura é essa que nem devia estar acontecendo? Mas foi incluída em edição extraordinária do Diário Oficial. Especialistas alertam que a medida põe em risco vendedores e clientes. Qual a dúvida? Não faz o menor sentido essa reabertura, colocar 14 mil ambulantes na rua, quando acabei de falar que o Brasil é o terceiro país com maior número de mortos, que a quantidade de casos só tende a aumentar. Onde reside o bom senso desse povo, pelo amor? Um país que tem uma estrutura péssima de saúde, num país em que as pessoas estão desempregadas e passam fome, elas deveriam ser cuidadas, não colocadas para trabalhar. Eles não devem trabalhar e devem receber subsídio governamental. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de saúde pública, de ciências políticas, de democracia, sabe que isso é o mínimo que se espera do Estado, de um governo, e não levar as pessoas por abatedouro. O governo brasileiro insiste em cloroquina e programa compra 10 toneladas de matéria-prima por 30 milhões de reais. Isso mesmo. O governo Bolsonaro insistirá no uso da cloroquina, que já foi emitida uma nota da Organização Mundial da Saúde, da World Health Organization, dizendo que eles não vão continuar utilizando a cloroquina, que não é o tratamento mais adequado, que ele traz seríssimos problemas cardíacos e em todos os estudos clínicos analisados, em todas as pesquisas, nos testes feitos, eles aceleram o processo de morte do paciente, mas o Brasil vai lá e compra da Índia 10 toneladas de matéria-prima para fazer o medicamento. A informação foi confirmada à coluna do jornal O Globo pela assessoria do Carlos Wizard Martins, que será o número 3 do Ministério da Saúde, né? Já foram 2 que pediram demissão e agora ele entra, que é um ex-dono de escola de inglês. Ele vai comandar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos dentro do Ministério da Saúde, né? E o custo estimado na aquisição dessa matéria-prima para cloroquina é de 6 milhões de dólares, o que equivale a esses 30 milhões, mais ou menos, que eu passei, se o dólar ainda continuar 5 e pouco, né? Para não chegar a 7, não falta muito. Vamos apostar 100%, segundo eles, seguir e defender a cloroquina, segundo o Wizard. Esperamos que nos próximos 30 dias possamos receber essa carga no Brasil, diz esse cara que é ex-dono de rede de escolas de idiomas e assume, provavelmente, o Ministério da Saúde. A despeito de todas as publicações científicas que apontam a ineficácia do medicamento para o combate à Covid, o governo mantém a posição de utilizar o remédio em larga escala. Esse é o governo do ódio, esse é o gabinete do ódio, esse é o governo do fascismo de Jair. Família homenageia George Floyd em funeral. Estados Unidos entram no 10º dia de protestos contra racismos. A morte do ex-segurança durante a ação policial de um ex-segurança negro morto, asfixiado por um policial branco que ficou ajoelhado no pescoço dele por 7 minutos. É clima de comoção nos Estados Unidos e manifestações se espalham por todo o mundo. Aqui em Londres também teve protestos na quarta-feira no Hyde Park, um dos principais pontos da cidade. O protesto foi pacífico na maior parte do tempo, mas no final houve um pequeno conflito entre policiais e manifestantes. A minha opinião, eu não acho que os manifestantes estejam sendo violentos ao queimar carros e depredar lojas. Eles podem até estar fazendo algum tipo de vandalismo, mas é uma reação pelo desespero e pela revolta. Não só pela morte do George Floyd, de séculos de escravidão, de séculos de exploração, de séculos de exclusão, de séculos de racismo e preconceito. Eles não estão sufocando e não estão matando nenhum inocente, essas pessoas que queimam carros. Eles não estão largando filhos negros de empregada sozinhos no elevador, que a gente vai falar mais sobre isso adiante, e os entregando para a morte. E aí, parafraseando um texto que li esses dias, que eu não consegui encontrar esse texto mais, eu reescrevi esse texto. Violência é passar fome, violência é excluir negros e privilegiar brancos, violência é ferir direitos humanos, violência é discriminar, violência é segregar, violência é proteger apenas os interesses das elites brancas,
Violência é roubar dinheiro público. Violência é mandar matar Marielle Franco. Afinal, quem matou Marielle Franco? Violência é interferir na Polícia Federal. Violência é pedir o fechamento do STF e do Congresso. Violência é não acreditar na ciência e na Organização Mundial da Saúde. Violência é desacreditar na cultura. É colocar Regina Duarte para dirigir um ministério que foi transformado em secretaria e onde houve corte de milhões em verba. Violência é colocar um ex-dono de escola de inglês para ser ministro da Saúde. Violência é aceitar dinheiro do velho mafioso da Havan. Violência é fazer campanha com sinal de arminha. Violência é se apropriar da bandeira de uma nação, do Deus cristão, para propagar fake news e para fazer campanha. Isso é violência. Repense. Bem, mãe de menino que morreu ao cair de prédio diz que se fosse ela, seu rosto estaria estampado em todos os jornais. O menino morreu depois que a patroa branca, esposa do prefeito de Tamandaré, cidade de Pernambuco, o deixou sozinho no elevador. A Mirtz Renata, a empregada, ela desceu para passear com o cachorro dos patrões e deixou seu filho aos cuidados da primeira-dama de Tamandaré, a Sari Corte Real, autuada por homicídio culposo. A polícia não confirmou, olha como já começa o racismo aí, né? Quando a imprensa foi tomar conta da notícia, foi averiguar as informações, a polícia não quis revelar e confirmar a identidade da empregadora, da primeira-dama da cidade. Será por que a polícia fez isso? Será que ela recebeu algum dinheiro do prefeito para isso? Se a culpa fosse de uma mulher negra, as fotos, RG e CPF já estavam espalhados pela assessoria de imprensa da polícia para toda a imprensa. Não é uma canalice isso? A Sari Corte Real, assassina branca, que apertou o botão do último andar do prédio e deixou a criança subir sozinha o elevador de serviço. Detalhe, né? Elevador de serviço. Ainda tem mais isso, essa diferença de classe, essa segregação no Brasil. Você sabia que na Europa, em muitos países, é proibido ter elevador de serviço? São elevadores. Qualquer um usa qualquer elevador. Não tem elevador social para os donos dos apartamentos, para os donos dos prédios e o elevador de serviço. Aliás, até nem sei como chama a palavra, na convenção do meu prédio, lá em São Paulo, uma convenção de 1888 e que não foi atualizada, pede para que os donos dos apartamentos não deixem os seus empregados circular pelos elevadores e pelas áreas comuns do prédio. Olha que racismo. Eu já quase quis denunciar, uma época quase quis denunciar esse prédio para a convenção do meu próprio condomínio, para várias organizações de direitos humanos, abrir um processo de racismo contra o prédio. Então toma muito cuidado com a maneira que você se posiciona, da maneira que você alimenta o seu racismo, da maneira que você segrega dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro do lugar que você mora. Ou seja, voltando, o menino foi colocado, ele estava brincando no elevador de serviço, que provavelmente foi onde a mãe desceu, e o que se já andei lendo em algumas charges, inclusive, que ele só estava querendo a mãe que tinha descido. E aí a mulher impaciente com ele, que recebeu a confiança da empregada de deixar o filho com ela. Quantas vezes essa empregada não cuidou dos filhos, essa patroa? E aí ela não teve paciência. O que ela fez? O vídeo mostra isso, vocês vão ver aí. Ela aperta o botão do último andar do elevador e deixa uma criança de 5 anos, o pequeno Miguel Otávio Santana da Silva, sozinho nesse elevador para subir em direção à tragédia que lhe aconteceu. A primeira-dama pagou uma fiança de R$20 mil e foi liberada pela polícia, ou seja, ela paga R$20 mil de fiança, a quantidade de erros que a gente está vendo aí, né? Mas ela não teve dinheiro para continuar pagando a empregada sem que ela não precisasse trabalhar. A empregada continuou trabalhando durante a pandemia. Aliás, o prefeito, vale falar o nome desse bandido também, o Sérgio Hacker, esposo dessa monstra, outro monstro também, ele teve Covid-19, passou para Renata, a mãe do Miguel, e para o Miguel. Eles não liberaram a empregada durante a pandemia e durante a infecção. Não são ordinários? Outra informação apurada de que a mãe de Miguel, a empregada da casa do prefeito, ela está na lista de funcionários da prefeitura de Tamandaré, mas ela trabalhava na casa do prefeito. Ela precisava do dinheiro para trabalhar. Vocês não. Ela é negra, vocês não. Ela tinha um único filho, o Miguel, que vocês empurraram para a morte. Espero que a justiça seja feita nesse caso. Chega de racismo, chega de privilégios de elites brancas, chega de coronelismo e gente desonesta explorando os mais pobres e que acabam com a dignidade, a economia e a realidade do Brasil.
Bem, para terminar de maneira leve, cientistas aqui no Reino Unido têm pedido para que as pessoas filmem a vida selvagem durante a pandemia e o lockdown. Eles querem ouvir gravações do gojear de pássaros ao amanhecer, do cantar dos pássaros, animais em lugares incomuns e vistas do céu noturno sem poluição. O projeto Terra, ou Earth Project, no nome em inglês, é um estudo global de ciências para nós, cidadãos, coordenado por cientistas e universidades aqui do Reino Unido. Ele espera mostrar como a natureza ganhou com a redução da atividade humana durante a pandemia. Que a gente também comece a repensar nossos valores de consumo e comecemos a valorizar e agradecer mais pela natureza, que é a grande força da existência humana. Bem, o resumo da semana fica por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima edição. Compartilhe com seus amigos, marque seus amigos aqui para eles ficarem informados. Está todo mundo meio sem tempo, desnorteado. Bom final de semana com moderação e respeitando o distanciamento social. Sucesso, saúde, paz e bye.